como eu te falei, eu nunca tinha chegado no pódio, né? E a primeira corrida do ano tá aqui. Peguei um 5º colocado. Quebro mais, não tenho tanta dificuldade na subida. Outra pessoa, até meus amigos no pedal aí, fala: rapaz do céu, você deve estar tomando algum produto aí proibido, porque você não melhorou demais, rápido demais, não tem condições. Pedalava assim, a 14 por hora, 15. Agora hoje não, hoje eu pedalo, eu faço 20 por hora. Hoje fiz 19, eu consigo manter um ritmo, eu consigo manter o meu pedal. Foi bem bacana que eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria, eu tenho 58 anos, né? E depois disso também a gente, entre uma prova e outra, acabou fazendo trajetos bem desafiadores, né? Subimos lá a Serra de Urubici, fizemos lá em Santa Catarina, né, que é bem emblemática para o ciclista subir a serra, né? Mas não contente com isso, a gente subiu 3 serras. Em 3 dias, fizemos 160 km, subimos 4.000 de altimetria, né? Então hoje eu tenho um bom rendimento. Semana passada fiz um pedal de 84 km, sem cansar. Então comecei a participar de provas. Então os pódios veio. Não foi tantas provas, porque devido à pandemia teve poucas provas, mas as provas que competi, de 4 provas, 3 eu fui pro pódio. Hoje eu consigo fazer eu já consigo fazer alguns 3 dígitos, dependendo do local, com média acima de 27. Eu consigo treinar muito mais forte. No entanto, eu consegui o meu primeiro pódio, né? Eu fiquei em 6º lugar em velocidade, num desafio de 50 km de mountain bike. Eu comecei a pegar eu comecei a chegar na frente, andar com a turma da frente. Já consegui fazer pedais de 120 km e terminando sem nenhuma dor, sem nenhum cansaço, sem nenhuma fadiga. Comecei a melhorar o meu desempenho, comecei a ganhar as coroinhas, né, que é muito satisfatório pra gente, né? E comecei a acompanhar as meninas e depois, hoje tem muitas que falam assim: não, a Luciana não dá para acompanhar ela não, ela vai correr lá. Eu faço longão de 100 km, 80 km, volto e a ladeira puxada e eu chego em casa boa, pronta para outra. Consegui uma colocação boa, cheguei no 5º, né, colocado para a primeira prova. Para mim foi muito bom. Sejam bem-vindos à Jornada da Evolução no Mountain Bike. Parabéns por estar aqui. Depois desse evento, eu posso garantir que o seu desempenho no mountain bike nunca mais será o mesmo. Meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista esportiva, especialista em ajudar ciclistas de mountain bike. E nesse evento eu vou te mostrar como você pode melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Eu vou te mostrar o caminho para você melhorar o seu desempenho, para deixar de ficar para trás nos pedais com a sua turma, para deixar de sofrer nas subidas, para fazer um longão e chegar em casa inteiro ou inteira, ou para ter o desempenho de um campeão e subir no pódio nas competições. Imagina que em 6 semanas você vai conseguir aumentar a sua velocidade média, vai conseguir manter o ritmo nas subidas, vai deixar de ser o último do pelotão e começar a acompanhar o ritmo da galera. Vai parar de perder desempenho nos últimos quilômetros e vai conseguir sustentar a intensidade até a linha de chegada em uma competição. E eu sei que você deve estar pensando: eu duvido, isso é bom demais para ser verdade. E eu também pensaria assim no seu lugar. Eu sei que te dizer que você vai melhorar o seu desempenho no mountain bike até 6 semanas não é suficiente para você acreditar. Eu sei que tem coisas que a gente precisa ver para crer. E eu quero que você veja com seus próprios olhos. Pessoas que tiveram esse exato resultado. O Odair era o ciclista que ficava para trás. Agora, ele anda na frente do pelotão e dita o ritmo do pelotão. Eu, que era o ciclista do final do pelotão, comecei a melhorar, fui chegando ao meio e logo estava na ponta. Em vez de ser puxado pelo grupo, eu já estava puxando. A Adriana também ficava para trás e se sentia frustrada cada vez que fazia um pedal e a turma precisava parar para esperá-la. Agora ela consegue fazer pedais de 80 quilômetros andando no ritmo da turma. Eu chegava em casa morta, queria dormir o dia todo
Quando tinha algum pedal, eu já ficava pensando que eu não podia ficar para trás e já logo nos primeiros 5, 10 minutos. Então, hoje eu tenho um bom rendimento. Semana passada fiz um pedal de 84 km. O melhor resultado do João nas competições era um top 10. Agora ele já sobe no pódio. O máximo que eu tinha conseguido era um top 10. Consegui já um segundo lugar na minha categoria, né, que eu tenho 38 anos, na Master A. Viu só? Histórias e depoimentos como esses são comuns. E eu recebo vários de pessoas que executaram o exato passo a passo que eu vou te mostrar aqui ao longo dessa semana e que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. E para que você entenda como seguir esse passo a passo, deixa eu te falar como eu cheguei até ele e pude ajudar mais de 1.700 ciclistas do país inteiro a melhorar o desempenho no mountain bike para fazer pedais longos ou para subir no pódio nas competições. Em 2015, meu marido começou a pedalar com o objetivo de emagrecer. Ele pesava mais de 110 quilos e ele conseguiu perder mais de 28 quilos. E depois disso, veio a vontade de se superar cada vez mais. Em 2016, ele decidiu participar da primeira competição. E eu lembro muito bem daquele dia. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se era melhor levar só a garrafinha com água ou se era melhor levar uma mochila de hidratação. Ao mesmo tempo que a gente pensava que uma garrafa com água seria menos peso, a gente ficava com medo de que fosse pouca água e ele sofresse com sede ao longo do percurso. E a verdade é que a gente não seguiu nenhuma estratégia de hidratação, nem de uso de suplementos. E ele sofreu muito para cruzar a linha de chegada. Sofreu com cãibras, terminou a prova extremamente desgastado e demorou dias para conseguir se recuperar. E não fizemos nenhuma estratégia nutricional por um único motivo. Mesmo sendo nutricionista, eu não estava preparada para ajudar o meu marido. Eu não conhecia nada de nutrição voltada para mountain bike. Eu não aprendi tudo na faculdade. E realmente a estratégia nutricional e alimentar para um ciclista de mountain bike é muito diferente da estratégia para quem busca emagrecimento ou para quem faz musculação, por exemplo. E a partir daquele dia eu entendi que eu precisava estudar, mergulhar fundo na nutrição esportiva para apoiar o meu marido. E desde então, eu comecei uma maratona de estudos. Estudei muitos artigos científicos, fiz mentorias com grandes professores do país inteiro e tudo que eu aprendia, eu aplicava para ele. E aí, os pódios vieram. Essa prova foi em Pirá, na Bahia, e ele conquistou o 3º lugar. Em Capim Grosso, ele conquistou o 2º lugar e conquistou a 1ª colocação nessa prova noturna em Tobias Barreto, no estado de Sergipe. E em Senhor do Bonfim, ele subiu no lugar mais alto do pódio mais uma vez. E muitos outros pódios vieram a cada competição. E eu estava sempre ali, no meio do percurso, aguardando ele passar com a garrafa com água gelada, contando em qual colocação ele estava ou quantos quilômetros faltavam para cruzar a linha de chegada. Sem contar a aventura que era para conseguir estar nesses pontos do percurso. Eu cheguei a andar quilômetros para conseguir estar em alguns pontos onde não dava para ter acesso com o carro. E em muitas provas, ao final, estávamos eu e ele, sujos de lama ou de poeira, queimados do sol, e muita gente me vendo fazer aquilo dizia que eu era maluca. Mas eu faço tudo isso, eu fazia tudo isso porque eu também aprendi a amar o mountain bike. Eu sou apaixonada em ouvir de perto as histórias de cada prova. É um pneu que fura, é uma corrente que cai, é uma recuperação depois de um tombo. E participando disso tudo de perto, eu pude conhecer e conversar com muitos ciclistas. E eu vi que atletas iniciantes e também experientes têm muitas coisas em comum, mas existe uma diferença que separa aqueles que sobem no pódio daqueles que ficam de fora do pódio, e é a estratégia nutricional. Eu via que muitos ciclistas
Já treinavam há anos, alguns tinham acompanhamento com treinadores, alguns tinham bikes caras, mas faltava a estratégia nutricional adequada. E por causa disso, em muitas provas, o pior acontecia. E foi aí que, olhando para trás e vendo toda a estratégia e todo o método que eu apliquei com meu marido, eu vi que se todos aqueles ciclistas tivessem acesso a essa estratégia correta, eles poderiam acelerar a evolução e os resultados no mountain bike. E eu comecei a aplicar esse método nos ciclistas que procuravam pelos meus serviços. E então eles tiveram resultados até mesmo mais rápido do que os resultados do meu marido. E como eu sou uma apaixonada pelo mountain bike, assim como você, para que mais ciclistas pudessem ter acesso a esse método, é que eu criei esse evento. E ele vai te ajudar a melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Seja para evoluir nos seus primeiros pedais, se você é um ciclista iniciante, ou para você terminar pedais longos inteiros, se você já é um ciclista intermediário, ou ainda para subir no pódio nas competições, se o seu objetivo é participar de provas. E se você não é um ciclista competidor, eu quero que você saiba que esse evento também é para você. Imagina só, poder aplicar aí no seu dia a dia, nos seus pedais diários, nos pedais de final de semana, todo o método que eu apliquei em atletas para competições. Isso vai acelerar muito mais os seus resultados. Você vai conseguir evoluir muito mais rápido nos seus pedais. E sem cometer os erros que muitos deles cometeram quando começaram a pedalar. E se você é um ciclista experiente e acha que não precisa ver nada disso aqui, posso te dizer uma coisa? Eu já pude acompanhar milhares de ciclistas de mountain bike do país inteiro. Ciclistas com 5, 7, 9 anos de mountain bike e que também cometiam erros na estratégia nutricional. Muitos deles não sabiam nem mesmo a forma correta de utilizar um carboidrato em gel durante uma prova. Não sabiam qual era a quantidade de água ideal para fazer a sua hidratação. E talvez assim como eles, você também ainda não saiba. E eu vou explicar porque é que todo ciclista, seja iniciante ou experiente, precisa sim pensar na estratégia nutricional. E que existe um passo a passo que você pode colocar em prática logo no seu próximo pedal ou no seu próximo treino para começar a ver a melhora no seu desempenho. O exercício físico promove um estresse no nosso corpo e nosso organismo reage a esse estresse criando adaptações que são benéficas. Por exemplo, tornando a musculatura mais forte, melhorando nossa capacidade cardiorrespiratória. Mas às vezes esse estresse é maior do que a capacidade do nosso corpo de combatê-lo. E a correta estratégia nutricional, a alimentação e às vezes a suplementação correta auxilia nosso corpo a combater essa situação de estresse. E quando você não tem essa estratégia nutricional adequada, além de ter queda no seu desempenho, você pode desenvolver também uma síndrome chamada de overtraining, que é uma síndrome associada à queda de desempenho e a sintomas físicos e psicológicos. E para combater essa síndrome, são necessários um descanso adequado e uma estratégia nutricional também adequada. E se você está pensando que overtraining ocorre apenas em ciclistas profissionais, em grandes atletas, não se engane. Ele é mais comum entre amadores do que você imagina. E agora eu vou falar o que muitos de vocês fazem tentando chegar na estratégia nutricional para melhorar o desempenho e que não funciona. Não funciona seguir o que o nutricionista do colega prescreveu. Não funciona seguir uma estratégia nutricional voltada para musculação ou para emagrecimento. Não funciona seguir o que você vê no rótulo dos produtos. Também não funciona seguir o que o vendedor de suplemento lá na loja indica você fazer. E também não funciona seguir o que ciclistas mais experientes indicam. Sabe por quê? Porque cada estratégia precisa ser individualizada. A quantidade de carboidrato que você precisa não é a mesma quantidade que seu amigo precisa. A
quantidade de cafeína ou de outro suplemento que funciona e que é seguro para você não é a mesma do seu amigo. E você pode descobrir exatamente o que é ideal para você. E nessa tentativa de melhorar o desempenho, os ciclistas acabam cometendo muitos erros. E o maior deles é jogar o dinheiro no lixo, investindo em suplementos que não funcionam e assim deixando de investir no que de fato pode trazer resultado. E eu quero que você veja com seus próprios olhos, porque eu vou te mostrar aqui quais são os suplementos que funcionam e quais não funcionam. Talvez você já tenha jogado seu dinheiro no lixo com alguns deles também. E se você nunca utilizou nenhum suplemento, eu também quero que você veja, que é para você não cometer esse erro. Essa tabela foi desenvolvida por uma grande cientista do mundo da nutrição esportiva e ela classifica os suplementos por nível de evidência. Na parte verde da tabela estão os suplementos com alto nível de evidência para uso, ou seja, os que funcionam. Na parte laranja estão os suplementos com baixo nível de evidência para uso e na parte vermelha estão os suplementos proibidos ou suplementos sem evidência alguma. Veja com atenção os suplementos que estão aqui na parte verde da tabela. Eles é que podem trazer resultados para o seu desempenho no mountain bike. E agora eu te pergunto, alguma vez você já investiu seu dinheiro em alguns desses suplementos que não estavam na parte verde? O BCAA, a glutamina, a L-arginina, entre outros que não estão lá na parte verde da tabela. Eu sinto te dizer que se você já investiu, você já jogou seu dinheiro no lixo. E agora eu quero te perguntar, quem foi que te indicou utilizar esse suplemento? Foi um amigo, um ciclista mais experiente? Foi o vendedor da loja de suplementos? Foi algum outro profissional? Eu posso te dizer ainda que você perdeu não apenas dinheiro, mas tempo e dinheiro. Porque você já poderia estar usufruindo de um desempenho melhor há muito tempo. E poderia estar investindo todo esse dinheiro que você perdeu, por exemplo, na sua bike ou em um treinamento individualizado. Mas Nutri, eu usei e comigo funcionou. Então eu preciso te explicar que existe algo chamado efeito placebo. Você já deve ter ouvido falar nas pílulas de farinha. As pílulas de farinha são os placebos mais conhecidos. O efeito placebo tem a ver com o que acontece no nosso cérebro. A gente gera tanto uma expectativa de que aquilo vai dar resultado, que de fato algumas áreas do nosso cérebro são acionadas e a gente tem realmente resultado. Você sabia que muitas vezes o que faz o atleta quebrar não é a fadiga muscular? É a fadiga central, é a sua percepção de esforço. E é por isso que muitas vezes o efeito placebo funciona para alguns ciclistas. E tem um estudo bem interessante que foi realizado entre ciclistas para avaliar um efeito placebo utilizando também a cafeína. Os participantes foram divididos em 3 grupos. Um grupo recebeu placebo achando que estava recebendo cafeína. Outro grupo recebeu cafeína sem saber que era cafeína. E o terceiro grupo recebeu cafeína sabendo que era cafeína. E o que é que a gente pôde ver de resultado aí nesse estudo? O grupo que recebeu cafeína sem saber que era cafeína teve o mesmo resultado de melhora de desempenho do que o grupo que recebeu placebo achando que era cafeína. Ou seja, o grupo que recebeu o placebo e achava que estava recebendo a cafeína acreditou tanto que aquilo ia trazer resultado, afinal a cafeína é um suplemento que traz resultado, que de fato eles tiveram resultados iguais àqueles das pessoas que receberam a própria cafeína. E o grupo que recebeu cafeína, sabendo que era cafeína, teve um resultado melhor do que todos os outros grupos. Ou seja, saber que estava recebendo cafeína, que aquilo poderia melhorar o seu desempenho, tornou a pessoa tão autoconfiante, os ciclistas tão autoconfiantes de que teriam um resultado melhor, que o efeito placebo potencializou
o resultado da cafeína. Então, pode ser que muitas vezes você tenha utilizado alguns suplementos que estão lá na parte laranja ou vermelha da tabela e tenha conseguido alguns resultados, e aí você atribui os resultados ao suplemento, mas na verdade foi o efeito placebo que funcionou com você. Mas agora que você já sabe quais suplementos realmente funcionam, eu vou começar a te mostrar, você vai começar a aprender comigo como utilizar alguns desses suplementos para melhorar o seu desempenho. E o primeiro deles será o suco de beterraba. A beterraba é fonte de nitrato e o nitrato é convertido em óxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador. Quando a gente consegue aumentar o calibre dos vasos sanguíneos, a gente consegue levar mais oxigênio e mais nutrientes através da corrente sanguínea até a musculatura. E lá, oxigênio e nutrientes serão utilizados para gerar energia durante o exercício. Então, quando a gente consegue ter um efeito vasodilatador, a gente consegue melhorar o desempenho no exercício. Existe o suplemento de extrato padronizado de nitrato, mas você pode ter o mesmo efeito preparando um suco de beterraba aí na cozinha da sua casa. É mais barato e extremamente eficiente. Então vamos lá, como preparar o suco? Cerca de 200 gramas de beterraba já fornece quantidade suficiente de nitrato para ter resultado no seu desempenho. Mas como pode existir diferenças no teor de nitrato de uma raiz para outra, devido mesmo às condições ambientais onde a beterraba é cultivada? Você vai precisar monitorar a sua frequência cardíaca. Se a sua frequência cardíaca diminuir, significa que aquela quantidade de beterraba foi suficiente para ter desempenho, melhora de desempenho. Se a sua frequência cardíaca não se alterar, aumente um pouco mais a dosagem de beterraba. Então, para fazer o suco de beterraba, eu recomendo que primeiro você use uma balancinha como essa, para poder pesar a beterraba e ter certeza que a gente está usando pelo menos as 200 gramas da beterraba para preparar o suco, tá? Então, aqui tá dando um pouquinho mais de 200 gramas, tá tudo certo? E aí, eu descasco a beterraba. E aqui eu peguei um suco de laranja que eu já tenho pronto, já deixei prontinho. E aí a gente só vai acrescentar a beterraba. Você pode utilizar suco de outra fruta que você preferir, pode ser suco de abacaxi, suco de uva, suco de acerola, enfim. Um suco de preferência sua, ou ainda você pode bater com água pura, certo? Nutri, devo adoçar ou não o suco? Depende do seu paladar. Se você consegue consumir o suco sem açúcar, tá tudo certo. Mas se você preferir adicionar o açúcar, também não tem problema. E aí, então, é só liquidificar tudo. E aí, depois, é só passar na peneira. Por que eu recomendo que você passe na peneira? Para retirar o excesso de fibra. Se você for consumir o suco de beterraba antes do treino, é importante que nesse momento, nessa refeição, não tenha excesso de fibra para não tornar o processo digestivo mais lento, tá? E aí, passa na peneira, então. Nutri, qual a quantidade de água ou de suco de laranja que você usou? Isso aí não é o mais importante. Na verdade, você deve colocar a quantidade de água ou de suco que deixe, ao final, numa consistência que você goste. E tá pronto nosso suco de beterraba.
O momento ideal de consumo do suco de beterraba é cerca de 90 minutos antes de começar o seu treino ou a sua prova. Viu só? Você já está aprendendo aqui comigo um passo fácil que você pode aplicar para melhorar o seu desempenho. E nas próximas aulas eu vou te mostrar como utilizar outros suplementos do jeito certo para ter resultado nos seus pedais. E por enquanto, eu só queria que você já colocasse em prática o que você aprendeu comigo aqui, me prometesse que mais nunca você vai jogar seu dinheiro no lixo com suplementos que não funcionam. E nesse vídeo eu expliquei como a falta da estratégia nutricional pode afetar não apenas o seu desempenho, mas também colocar em risco a sua saúde. Falei também quais são os suplementos que funcionam e que não funcionam e já te ensinei como utilizar um suplemento barato que você pode preparar em casa para ter melhora no seu desempenho. E você não pode perder a próxima aula. A aula 2 vai ao ar na quarta-feira e eu costumo dizer que ela é avassaladora. É depois dessa aula que eu começo a receber vários prints do Strava, cheios de RPs, até mesmo de troféus e coroinhas, da galera que começa a colocar em prática o que eu ensino lá. No próximo vídeo eu vou mostrar como manter o ritmo nas subidas utilizando o suplemento que custa menos de R$5. E para mandar sua dúvida ou seu comentário, entra aqui na comunidade do Facebook, tem um botão abaixo desse vídeo, é só você clicar, entrar na comunidade do Facebook, deixar sua dúvida lá, porque eu faço questão de te responder. Meu nome é Mário, tenho 36 anos, comecei no MTB em 2016, procurei melhora no MTB o tempo todo, dizer assim. Em 2019 tive uma pausa por problema de saúde. Em 2020 retornei e fui em busca de melhora, né? Porque fazer pedal igual eu fazia, pra mim não tinha satisfatório. Eu chegar quebrado, cansado, indisposto. Foi quando eu conheci a Maria Joana pelas redes sociais, pela Instagram. Vi uns posters dela lá, comecei a seguir, fazer alimentação, assisti as 3 primeiras aulas dela. Tinha dificuldade nas subidas, muita, quebrava quase que todos os pedais aí praticamente, não se alimentava, né, direito, chegava cansado, sem disposição. Hoje já chego disposto, não quebro mais, não tenho tanta dificuldade na subida. Outra pessoa, até meus amigos no pedal aí, fala: rapaz do céu, você deve estar tomando algum produto aí proibido, porque você não melhorou demais, rápido demais, não tem condições.